Olá, caros ouvintes, eu sou o Mr. Luar e, pra ser sincero, eu não gosto de futebol. E com isso eu quero dizer que eu ainda não vi nenhum jogo da Copa, e o único bolão que eu participei foi Brasil contra Camarões. Falei que ia ser 3-0 pro Camarões, porque eu posso até ser um leigo em futebol, mas eu sei que é um esporte que se joga com as pernas, e um camarão tem muitas. Mas tem histórias que merecem ser contadas. Então, me aproveitando desse evento que deixa o Brasil tão nacionalista, veremos as vezes em que a taça da Copa do Mundo foi roubada. Entre 1930 e 1970, a taça da Copa do Mundo era a Vitória, nome dado pela taça representar a deusa grega da vitória, Nike. Sim, é daí que vem o nome da marca. Mas a partir de 1946, a taça foi rebatizada para Jules Rimet, que foi o terceiro presidente da FIFA e principal criador da Copa do Mundo. O troféu tinha 35 centímetros e pesava 4 quilos, onde 1,8 quilos eram de ouro. Ao longo de sua história, a taça desapareceu por 3 vezes. Na primeira não foi nenhum roubo, apenas guardaram sem avisar pra ninguém. A Itália havia sido campeã em 1934 e 1938, e o troféu ficou por lá todo esse tempo, guardado em um banco em Roma. Se você estiver ligado na história, sabe que a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. E temendo que a Itália fosse invadida por nazistas e que a taça fosse pega, Ottorino Borassi, vice-presidente da FIFA, escondeu a taça em uma caixa de sapatos debaixo de sua cama e não avisou pra ninguém. E a taça só voltou a aparecer em 1950, já que por causa da guerra não houveram Copas em 1942 e 46. Mas agora vamos falar dos roubos propriamente ditos. Em 1962, o Brasil foi campeão da Copa, e a taça ficou no país até o próximo evento, que aconteceria na Inglaterra. 4 meses antes da Copa, o Brasil emprestou a taça para uma exibição no país sede. A taça ficou guardada no hotel Lancaster Gate, em Londres, mas só foi exposta em 19 de março, no Methodist Central Hall, também em Londres. E ao meio-dia do dia seguinte, o troféu foi roubado. Os ladrões tiveram acesso à porta traseira do prédio, que os guardas não estavam dando muita atenção porque era pra ela estar trancada. A polícia local logo foi acionada e um dia depois do furto, John Mears, na época presidente da Football Association, recebe um telefonema. Uma pessoa que se identificava como Jackson dizia estar com a taça e exigiu o resgate da mesma. E ainda ameaçou, dizendo que se a polícia fosse envolvida, a taça seria derretida. Como prova, 2 dias depois foi enviada uma encomenda para a sede do Chelsea. Mais especificamente, uma parte do troféu e uma nota de resgate exigindo 15 mil libras. Começou então uma operação policial. Os detetives concordaram em entregar o dinheiro pela taça. Jackson então marcou com um dos detetives disfarçados um encontro no Battersea Park. Ao ver o dinheiro, os dois foram de carro até o esconderijo da taça. E ao perceber que estava sendo seguido por uma van, numa tentativa de fuga, Jackson pula do banco do carona. O que não adiantou muita coisa, porque ele foi preso logo em seguida. E com isso foi descoberto que, na verdade, o nome dele não era Jackson. Sua identidade real era Edward Batley, já condenado anteriormente por roubo e venda de produtos roubados. Detido, Batley disse que não era o verdadeiro ladrão, e que era apenas um intermediário entre ele e os agentes. Disse também que se conseguisse pagar uma fiança para sair da cadeia, ele conseguiria recuperar a taça. Pedido este que foi negado, e a taça só foi recuperada em 27 de março do mesmo ano, uma semana após o furto. Ela estava em Upper Northwood, 12 km do local onde ela tinha sumido. E a melhor parte, a taça foi encontrada por um cachorro, Pickles o nome dele. Ao reconhecer a taça, David Corbett, dono do Pickles, tratou de levá-la à delegacia mais próxima. Com uma história tão fantasiosa, é claro que ele virou o principal suspeito, mas ele tinha provas de que estava limpo. Pickles então ganhou um suprimento de ração por 1 ano e apareceu em diversos programas de TV. Seu dono foi recompensado por 6 mil libras. Em 2018, o jornal Daily Mirror publicou uma descoberta sobre os ladrões da taça. Estes supostamente seriam Reg e Sidney Kugler, mas não há nada que relacione-os ao furto além do depoimento de Gary Kugler, o filho de Reg. Após o caso, a FIFA criou uma réplica da taça para evitar novos casos como este. Neste ano, quem ganhou a Copa foi a anfitriã Inglaterra, por um ponto marcado mesmo sem a bola ter passado pela linha do gol. Há quem diga que este foi o verdadeiro roubo da taça. O último roubo aconteceu aqui no Brasil. Em 1970, Brasil se tornou tricampeão, e já havia ficado estabelecido que o país que ganhasse a Copa por 3 vezes ficaria com a taça permanentemente. 13 anos após a conquista, até que demorou, a taça estava sendo exposta na antiga sede da CBF no Rio de Janeiro. E com taça eu quero dizer a taça de verdade, porque a réplica estava guardada segura dentro de um cofre. Quem pensou nisso devia gostar muito de futebol, porque só pensando com o pé pra ter uma ideia dessa. A taça em si era protegida por um vidro à prova de balas, que era preso numa moldura de madeira, que tirando a moldura,
o vidro saía junto. Não adianta nada trancar a porta e deixar a janela aberta, e ainda colocar um tapetinho na frente dizendo: seja bem-vindo, a chave está debaixo do tapete. E a consequência disso foi que 2 homens renderam vigia e roubaram a Julius Rimet, com outros 3 prêmios. A mente por trás do crime foi Sérgio Pereira Aires, conhecido como Sérgio Peralta. Mas quem roubou a taça foram seus comparsas Francisco José Rocha Ribeira e José Luiz Vieira da Silva, conhecidos como Chico Barbudo e Luiz Bigode, nome de dupla sertaneja. E tudo teria dado certo se não fosse pelo Broa, ou como era seu nome de verdade, Antônio Seta. Segundo a polícia, o melhor arrombador de cofres da região. O fato é que Peralta tinha convidado esse cara para participar do crime. Só que quando ele soube que o alvo era a taça da Copa, ele desistiu. E quando ele ficou sabendo que o troféu realmente tinha sido roubado, ele contou aos policiais que o Peralta tinha procurado ele. A polícia conseguiu pegar todo mundo, mas não adiantou de nada, porque eles já tinham vendido a taça para um argentino chamado Juan Carlos Hernández. Esse nome é tão estereotipadamente argentino que eu duvido que esse cara realmente seja. E esse cara já tinha derretido a taça para vender o ouro. O julgamento aconteceu 5 anos depois, e os 3 criminosos pegaram a sentença de 9 anos de prisão, que eles nem chegaram a cumprir. Chico Barbudo foi assassinado em 1988. Luiz Bigode ficou foragido até 1995, mas em 98 já estava solto. Já Peralta foi preso em 1994 e ganhou liberdade condicional apenas 3 anos depois. Já o argentino nunca foi condenado pelo derretimento da taça, mas foi preso por tráfico de drogas anos depois, deixando um gosto amargo na boca de alguém que supostamente havia dito, quando a taça foi roubada na Inglaterra, que isso nunca aconteceria no Brasil, pois até os ladrões tinham amor ao futebol. Muito obrigado, caros ouvintes, pela atenção. Os vídeos que eu usei de base estarão na description. E até o próximo vídeo. Bye!